Olá meus amigos, eu sou o Bruno Mori, presidente do Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente. E é um grande prazer e honra estar participando desse World Innovation Day. Agradecer o convite ao meu amigo Daniel Takaki. E esse World Innovation Day faz parte de São Paulo Tech Week, uma ação da cidade de São Paulo para o mundo, que mostra o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de ações, desenvolvimento de vários sentidos em relação a tecnologias e inovações que podem acontecer. E o meu tema não poderia ser diferente. Eu vou falar da inovação e tecnologias no turismo mundial, no turismo Brasil, no turismo Estado de São Paulo e no turismo da cidade de São Paulo. Mas vamos pegar primeiro a questão do conceito de inovação. Inova, ação. Ou seja, inovação nada é mais do que você começar a pegar ações e pensar no seu cotidiano, o que você faz e como você pode inovar para melhorar um processo, para aprimorar, para você ter mais rentabilidade, para você ter mais clientes, para você melhorar a sua qualidade de vida. Inovar pode ser uma inovação que vai partir desde a sua vida pessoal, ou seja, você pode começar a sair de uma vida sedentária para fazer exercícios diários, se alimentar melhor, ou ter uma convivência melhor dentro de casa com a sua família, com seus parentes, ou dentro da parte de serviços, dentro da parte do seu trabalho, inovar nas atitudes que você tem com os seus amigos, com seus companheiros de trabalho, com seus clientes, com seus fornecedores, para ter uma melhoria constante, para você conseguir atingir melhor os seus objetivos e suas metas. Isso é inovar. E aí a parte que vem de ação é você colocar todos esses novos projetos, todas essas novas tecnologias que você tem, empregar diretamente em ações, ou seja, realizar para que ele aconteça. Então, esse é o primeiro conceito que eu posso colocar, para entrar agora na importância do turismo para o mundo, para o Brasil. O turismo, de acordo com a Organização Mundial de Turismo, no ano de 2019, nós tivemos 1,5 bilhões de pessoas que circularam viajando pelo mundo. Isso gerou 1,8 trilhões de dólares de exportações. Por isso que mercados como a França, como a Espanha, como Portugal, tem o turismo como o primeiro produto do PIB. E mesmo Estados Unidos, mesmo Japão e Singapura tem o turismo como um dos principais produtos do PIB. Por quê? Porque ele gera muitos empregos e muitas rendas. 10% dos empregos do mundo são gerados já pelo turismo. Mesmo no Brasil, nós tivemos no ano passado 6 milhões de turistas estrangeiros que vieram para cá. Isso gerou 6 bilhões de dólares de exportações. E dentro do mercado interno, dentro do mercado do turismo, engloba mais de 52 segmentos diretos na economia. Então nós estamos falando, dentro do Brasil, foi gerado para o PIB mais de 240 bilhões de reais de ações ligadas para o turismo. Porque o turismo envolve essa cadeia de 52 segmentos da economia. Esses 52 segmentos da economia, nós estamos falando o quê? Conjugam principalmente 5 verbos. Vamos falar do primeiro, que é ele se deslocar, ou seja, vai ter que alugar um carro, pegar uma passagem de avião, pegar um ônibus, ou ir com o carro próprio, ou mesmo um turismo marítimo via um cruzeiro para chegar no local. Depois ele vai ter que se hospedar, ele pode se hospedar dentro de um hotel, flat, condotel, resort, hostel, ou mesmo alugar um imóvel. Depois ele vai ter que comer, então vem toda a gastronomia vem ligado com a parte cultural também. Ele vai ter que se alimentar, café da manhã, almoço, jantar, vai tomar um chopp, entra a parte inclusive de entretenimentos, bares. E depois ele vai ter que também comprar, ele vai ter uma dor de cabeça, vai comprar um remédio na farmácia, ele vai comprar uma lembrança para levar para os seus familiares, ele vai comprar uma revista ou alguma coisa dentro da cidade. E o quinto verbo que nós estamos falando e tem tudo a ver com a inovação, ele vem basicamente de 10, 15 anos para trás, que é o curtir. Todo mundo que faz uma viagem vai postar essa viagem dentro da sua mídia social, que pode ser o WhatsApp dos amigos, ele pode postar no seu Facebook, no seu LinkedIn, no seu Instagram e assim por diante. E aí isso vai fortalecer não só o destino positivamente ou negativamente, se ele teve uma experiência diferenciada, como também ele vai ser um influenciador digital. E aí nós entramos na parte da tecnologia. E quando a gente fala de inovação, o turismo ele começou basicamente pela necessidade, desde a época, por exemplo, dos mais antigos, que foi uma necessidade da pessoa viajar. Ela viajava para
para trocar experiência, para visitar um familiar, para vender um produto ou um serviço dele para um determinado lugar. Se a gente pegar do ponto de vista da Igreja Católica, aqueles reis magos, quando eles foram visitar Jesus Cristo, eles fizeram uma viagem e eles ficaram acampados em algum lugar até chegar e entregar os presentes. E isso aconteceu desde a época, nós podemos falar desde a época antiga, quando as pessoas faziam as viagens de navio para trocar os câmbios, os intercâmbios, por exemplo, da Índia, comprar os insumos, levar e exportar ou explorar o pau-brasil aqui para levar para Portugal, ou outras riquezas, ou da mesma forma quando os ingleses foram para morar nos Estados Unidos. Então isso tudo já fazia parte de uma cadeia de viagens, de uma cadeia de turismo. E ele foi evoluindo. Então ele saiu, por exemplo, de uma hospedaria só de entregar a chave, ele entregando tal, para depois entrar hoje sofisticados resorts que você tem um serviço de mordomia e um quarto que pode ter desde uma internet já em todos automação que fecha os vidros, que fecha as cortinas, que tem toda uma automação em relação à parte da energia dentro do ambiente, que pode estar conectado aos jogos online, que pode estar conectado a um serviço para ele pedir um service, que vem uma parte de tecnologia de higienização e sanitização. Por exemplo, existem aparelhos hoje que foram criados por causa da pandemia, que ele faz a completa higienização de todos os produtos, desde a hora que ele chega no check-in, as canetas, a parte que ele assina digitalmente, o seu celular, e ele pode estar dentro do apartamento para poder sanitizar os seus equipamentos. Como também existem processos que foram criados, por exemplo, para fazer o check-out dentro do celular. É lógico que já tem desde a reserva, a pessoa vai pesquisar um destino olhando no seu celular e comparando destinos com destinos. Então ele pode pegar desde programar a viagem até pagar as despesas que ele teve no quarto dentro, com um botão de pagamento online, caindo na recepção ele já sai direto. E fora outros tipos de inovações que existem. Então uma pessoa hoje que quer viajar, ela quer ter uma coisa diferente dentro do apartamento dela, dentro do carro que ela aluga, dentro da viagem de navio que ela pode fazer dentro do cruzeiro, do que ela tem em casa. Então essa constante inovação de tecnologia, de novos formatos, é que faz a revolução e o aumento de representatividade, o aumento de produtividade e o aumento de recursos e de insumos, e fortalece e diminui o tamanho do payback, que é o investimento que foi feito. Ou seja, para que você tenha sucesso hoje no turismo, você tem que trabalhar equipamentos de alta tecnologia, diferentes do que você tem na casa, para a pessoa poder entender e depois querer ter uma experiência diferenciada. E essa experiência ela pode ser criada desde uma experiência de inovação falando sensorial, ou seja, você já deve ter visitado em hotéis, em shoppings, em atrativos turísticos que tem um cheiro diferenciado, falando de aromaterapia, falando de essências que são colocadas muitas vezes dentro de locais que você vai encontrar só naquele local. Depois você pode ter uma experiência ligada ao seu tato, né? Hoje existe, por exemplo, fazendas que já fazem visitações com pessoas com deficientes visuais, físicas, para interagir. De repente, dentro de uma produção de frutas, ele poder colher a fruta, ele poder sentir o gosto, ele poder ter um canal para ele se deslocar, uma pessoa que é deficiente física se deslocar com tranquilidade, e depois já ver a experiência. E o que ele faz? Por exemplo, um modelo americano, ele cai numa loja que pode ter artesanato local, essa loja pode ter produtos diferenciados ligados à tecnologia, ela pode ter produtos ligados ao atrativo turístico. Depois, incentivar com que ele possa fazer postagens para que mais pessoas possam visitar o local, para que mais destinos sejam aprofundados. Eu quero comentar para vocês alguns cases diferenciais que a inovação, juntamente com a tecnologia, fez toda a diferença para o turismo. Um deles, a gente pode falar da própria visão de Walt Disney. O que era Orlando? Não, eu não estou nem falando do primeiro centro Disney, foi em Los Angeles, mas estou falando do complexo Disney em Orlando. Ali era um pântano.
com a visão de um grande empreendedor que olhou ali uma possibilidade de fazer uma cidade de entretenimento e lazer. E aí começou o Walt Disney na Flórida e o complexo Disney virou para o complexo Universal e de outros parques. Ali se tornou o que a gente pode falar de um case de inovação perfeito. Nós temos ali várias cidades que estão dentro da Flórida, então a pessoa vai ter que ficar pelo menos em torno de 8 a 9 dias para visitar todos os parques da Universal Studios, os parques da Disney, o parque da Legoland. Depois ele vai sair da cidade de Orlando, ele vai até Tampa para ir dentro de Busch Gardens, ele vai pegar o carro e ele vai até a NASA, que é o Cabo Canaveral, ela vai fazer compra aqui Kissimmee. Ou seja, ele vai ter que ficar 15 dias gastando em hospedagem, em alimentação, em transporte, fazendo compras, porque tem toda aquela zona de compras que os brasileiros adoram, com os outlets que vão desde grandes marcas até marcas esportivas. Cria-se um complexo, inclusive hoje, de um grande centro de convenções, e aí você atrai uma convenção médica, uma convenção de tecnologia, uma convenção ligada ao esporte. Teve o case do ano de 2020 com a pandemia, próprios finais das NBAs, onde foi feito todo um circo lá, e com isso ele consegue atrair durante um ano todo pessoas do mundo inteiro, de várias nacionalidades e vários temas para desenvolver. Inclusive falando de inovação, o que era o videogame há 30, 40 anos atrás e o que é hoje. A indústria de videogame ela acabou de ultrapassar 2 anos atrás a indústria de Hollywood. A produção de filmes fatura menos do que a indústria de games. Você vê que tem pessoas que ganham salários hoje grandes esportistas de videogame, uns salários muito próximos a grandes ícones e ídolos do futebol. Então aí você já pega mais uma questão de inovação. Vou dar mais um case de inovação maravilhoso que é mundial, que é Singapura. Singapura há 30 anos atrás não era nada, era uma cidade totalmente deteriorada que alguns dirigentes até do Brasil foram lá e olharam Singapura e ficou com uma visão no Brasil, que era aqueles conjuntos habitacionais implantados por um prefeito na década de 90 aqui em São Paulo. Mas muito mais do que isso, eles começaram com uma visão de colocar o turismo como fator de desenvolvimento econômico, como eu vou citar o caso de vários da Europa também. Mas o que foi feito em Singapura? Eles trabalharam a tecnologia, aprovaram uma legislação de distrito turístico para poder ter incentivo e captar investimentos de fora, colocaram lá como, além disso, uma zona de poder fazer transações econômicas do mundo inteiro, e aí aplicaram, por exemplo, a lei de aprovação de cassinos e jogos juntamente com entretenimento. Então ele saiu para 0 turistas estrangeiros há 30 anos atrás para chegar a mais de 25 milhões de turistas estrangeiros. Com 6 milhões de habitantes atingiram no passado o pleno emprego. E mais do que isso, eles ainda têm que importar uma mão de obra da Índia para suprir essa demanda e colocar os idosos que estavam aposentados para ir para a área de frente para poder atender. O que significa que eles fizeram? Dando exemplo de turismo. Eles conseguiram trazer investimentos. Só um hotel cassino, que é o do Grupo Sands, tem 2.550 apartamentos. Isso ele emprega mais de 1.300 arrumadeiras e camareiras. Dentro do cassino, lá ele tem 800 mesas. Com 800 mesas funcionando 24 horas, multiplica por 4 croupiers por mês, ou seja, são 3.200 croupiers dentro de um empreendimento. Eles investiram 5,5 bilhões de dólares em empreendimento como esse. Mais do que isso, eles colocaram uma rampa parecida com a de Barcelona. Eles têm um museu de Madame Tussauds igual ao de Londres. Fizeram a maior roda gigante igual a de Londres, mas 10 metros mais alta para falar que é a maior roda gigante do mundo. Trouxeram o melhor e mais avançado aquário da Ásia. E lá ele tem diversas espécies e um centro diferenciado. Eles fizeram um jardim botânico, que aí foi uma iniciativa pública, que tem shows todos os dias às 8 da noite de luz e fogos artifícios e termina num centro comercial com várias lojas e gastronomia. Ou seja, você trabalha toda uma plataforma ligada ao turismo, gerando emprego, rendas e divisas, gerando bilhões de dólares de receitas, milhões de pessoas empregadas, bilhões em relação aos impostos. E aí você consegue aplicar esses impostos em educação, segurança e também em saúde. Então, a base do governo pode ser educação, saúde e segurança. Mas como fazer isso?
com a tecnologia, com inovação e colocando o turismo como fator de desenvolvimento econômico. E é por isso que nesse evento tão importante do World Innovation Day eu coloco, da gente colocar o turismo como fator de desenvolvimento econômico, colocando todas essas questões de meios de pagamento. Hoje você pode ter um meio de pagamento dentro de um hotel, dentro de uma agência de turismo, dentro de um restaurante, recebendo com Pix, ou recebendo via débito, crédito, sem a maquininha, com um botão, por exemplo, tecnológico. Você pode colocar toda a tecnologia de automação para receber melhor de uma agência de locadora de veículos ou dentro de uma agência de turismo para gerar uma experiência diferenciada. Você pode criar atrativos, criar personagens para interagir com o seu público-alvo. E dessa forma você consegue construir toda uma estrutura diferenciada. E depois, investimento. Não é à toa que a Espanha tem o primeiro do PIB turismo, mas eles investem 500 milhões de euros em promoção. E quando eu falo em promoção, de novo, promover ação, inovação, inovar e fazer a inovação funcionar. Eles fazem um projeto de marketing estruturado, mas não é só comprar, e é sim importante comprar stands nas principais feiras de turismo internacional, é fazer uma inovação fazendo fan tour, fazendo press tour. O que é o fan tour? Você traz agências de turismo, operadoras de turismo no mundo inteiro para conhecer os atrativos, para ficar hospedado nos hotéis, para conhecer os parques e tudo. Depois você traz também a imprensa mundial e trabalha a imprensa para poder vender e conhecer. Mais do que isso, o que eles fazem? Não deixam chegar os programas que falam mal do país dele em outros países, diferente do que o Brasil faz. Então eles pagam para programas de turismo estarem sendo divulgados para outros países, e não os programas que mostram só a vida dura e a calamidade ou violação do Brasil. Eles trazem programas de uma nova exposição que vai ter no Louvre, de uma nova parte tecnológica que tem dentro do Museu de Barcelona, do Estádio de Barcelona. Com isso você consegue trazer um público diferenciado, com isso você faz a diferença, você cria políticas públicas para atrair investimentos. No Brasil, eu coloco, fechando nessa transmissão, da necessidade de aprovar os jogos dos cassinos no Brasil. Nós estamos falando de uma oportunidade de inovação, de pensar fora da caixinha. Porque sim, a agricultura tem que conquistar e continuar sendo o primeiro do PIB em geração. Porém, se a gente colocar tecnologia, inovação, turismo e os cassinos e jogos, só que os cassinos e jogos podem entrar de 10 a 70 bilhões de dólares de investimentos estrangeiros no Brasil. Isso significa que nós vamos aproveitar e fortalecer a macroeconomia pós-pandemia. A pandemia trouxe um grande número de desempregados, um grande número de empresas que foram à falência. Então a gente precisa pensar fora da caixinha com novos segmentos. E quando a gente fala de novos segmentos, se a gente aprovar o cassino e jogos, 70 bilhões de dólares entre investimentos estrangeiros e nacionais, significa primeiro para o negócio imobiliário, onde você construir esses centros. Segundo, para o negócio de construção, a questão da arquitetura, a questão da parte de engenharia civil, para construir esses empreendimentos, como eu citei, dos grandes cassinos que existem em Las Vegas, Singapura e Macau. Depois ele vai entrar na parte de mobiliário e de decoração. A partir daí, nós vamos partir para o segmento de educacional, vamos entrar na academia. A gente vai ter que formar todos os profissionais novos, croupiers, pessoas que vão trabalhar no entretenimento, na área financeira, na área de logística, na área de gestão desses empreendimentos. Da casa, nós estamos falando, meus amigos, da casa de dezenas de milhões de empregos. Nós estamos falando hoje de mais de 13 milhões de empregados. Um programa como esse pode gerar 10, 11, 12 milhões de empregos no Brasil. Para depois entrar na operação hoteleira, na operação de entretenimento, na operação de cultura, na operação dos cassinos. E no Brasil nós temos 3 modalidades ou 4 modalidades possíveis de cassinos de jogos. O primeiro é o cassino integrado resort, que é esse modelo que eu falei, de Singapura, de Las Vegas e de Macau. O segundo são os cassinos dentro de hotéis, ou os hotéis cassinos, que é um modelo que tem na Suíça, que é um modelo que tem na França, que é um modelo que tem no Uruguai, que é um modelo que tem, por exemplo, em outros países, como também no México, lá em Cancún.
E o terceiro modelo são os cassinos urbanos, que são os antigos bingos adaptados para um cassino urbano. Aí nós estamos falando no modelo que tem em El Salvador e modelos que tem em outros países também, como por exemplo até o Paraguai. E nós podemos falar do último modelo, que é o cassino online. Com tudo isso, nós vamos ter bilhões de impostos sendo girados, milhões de empregos oportunizados e mudando e trazendo para o PIB do Brasil uma nova economia. Mas alguém pode falar, mas a questão da lavagem de dinheiro. Hoje existem lava-jatos que lavam dinheiro, existem vários segmentos que lavam dinheiro e fazendo o jogo legalizado, e no Brasil já tem jogo, é demagogia falar que não tem, e a Mega Sena, e a Telecena, e o Turf são legais. E o número de cassinos que existem clandestinos, os bingos clandestinos, sem recolher impostos, sem empregar formalmente, e tudo isso vai contemplar. Fora que a gente pode ter programas para tratar pessoas que tenham problemas com jogos, e ali, se ele é legalizado, toda moedinha ou todo o cartão de crédito que entra em Las Vegas, ele já é tributado. Ele já entra na economia formal e é isso que a gente precisa. Então precisamos aprovar como um sentido de inovação, com todas as ferramentas tecnológicas que nós temos hoje, podemos controlar, gerar emprego e renda para o Brasil. Bom, e falando de inovação, fechando esse nosso seminário dentro da World Innovation Day, eu quero deixar uma dica pessoal para cada um que nos assiste. Inovar é pensar diferente, é trabalhar a sua vida com um equilíbrio. Você precisa ter um equilíbrio mental, físico e financeiro. Você tem que estar bem tanto no profissional, quanto dentro de casa, como no seu espiritual e também no seu físico. Um desequilíbrio nisso faz com que sua vida esteja um desembaraço, você não consiga crescer em uma hora e outra. E sonhe nas estrelas. Quando você sonha nas estrelas e joga seus objetivos principais em 10 anos, aonde você quer chegar? Se é na parte política, você vai ser o presidente. Se é na parte se você tem uma empresa, você quer que sua empresa seja a maior empresa no seu segmento do mundo. Se você tem uma questão familiar, você quer ter o maior conforto para a sua família, com a melhor educação que você pode prover, com a melhor segurança que você pode dar. Porque se você sonhar nas estrelas e der qualquer coisa errada dentro, pelo menos vai acontecer uma coisa grande. Então pense grande, tenha um equilíbrio na sua vida pessoal, na sua vida administrativa, na sua vida amorosa, para que você tenha sucesso. E um grande abraço a todos, desejo um ótimo sucesso, um ótimo 2021, e o Brasil, com o brasileiro que é resiliente, não desiste nunca vai vencer essa pandemia e vai ter todo o crescimento. O Brasil vai ser o país e é o país do futuro. Acredito nisso e acredito em você. Um grande abraço a todos.